Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. E nesse momento eu gostaria de estar compartilhando uma palavra com vocês, a qual se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 em diante, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glórias a Deus. Boa esta palavra. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, aqui fala da conversão de um homem. E você que está do outro lado vai ter acesso a essa ministração, pode dizer assim: nossa, que conversão, hein? Que encontro foi esse? E realmente eu concordo contigo. A conversão de Paulo foi um tanto, o quanto eu vou dizer, dura, surpreendente, necessária. Paulo foi parado por uma força a qual ele não podia revidar. Uma força maior do que ele. Uma força poderosa, não para destruí-lo, mas para transformá-lo. E a Bíblia diz, bendito seja o nome do Senhor Jesus, que foi necessário, nós vendo aqui, aquele homem cair em terra. Ele caiu literalmente. Foi necessário o Senhor Jesus derrubar aquele homem. Foi necessário Saulo, por um momento ficar sem enxergar. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa palavra me chamou muita atenção, queridos, porque Saulo aqui era um perseguidor dos discípulos do Senhor Jesus. Saulo estava perseguindo um povo o qual se encontrou com o Messias, com o Salvador, o qual se rendeu à profecia que foi dada através do profeta Isaías, que na terra que andava em trevas viu a maravilhosa luz. E aconteceu, a profecia, ela aconteceu quando o Senhor Jesus, ele vem em carne, sangue e osso, para salvar as ovelhas perdidas. Mas naquela época existia homens presunçosos, homens religiosos, homens que não admitiam nenhum outro segmento, nenhuma outra, entre aspas, religião, que não fosse a qual eles estavam acostumados. Eles não admitiam nenhuma busca a Deus diferente da qual eles estavam acostumados. E com isso nós estávamos vendo, pelas Escrituras Sagradas, homens religiosos e não transformados, e não convertidos, e não vasos nas mãos do Senhor. E com isso, Saulo, ele se levanta, como a Bíblia diz,
ele se levanta para ir, bendito seja o nome do Senhor Jesus, tentar impedir o segmento do cristianismo, o segmento, tentar impedir o crescimento dos seguidores de Cristo. Então ele promovia a morte, prisões, ele promovia coisas que maltratava o povo de Deus, o povo de Jesus. E com isso foi necessário o Senhor Jesus se apresentar para Saulo, diferente como ele se apresentou para aquela prostituta, para aquela mulher apanhada em adultério, diferente daquela mulher que estava no poço, que já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha naquele momento não era dela. Então Jesus, a abordagem de Jesus para os pecadores daquela época foi bem diferente para com Saulo. Por quê? Porque Saulo era obstinado, Saulo era duro, Saulo era perseguidor. E por isso Jesus disse para ele que dura coisa era ele recalcitrar contra os aguilhões, era ele querer impedir o crescimento. E com isso foi necessário o Senhor derrubar, o Senhor fazer ele cair. E eu quero trazer essa palavra para o dia de hoje, queridos. Lamentavelmente, ainda existe Saulo desse tempo, querendo parar a igreja do Senhor, querendo perseguir os discípulos, os homens e mulheres que decidiram largar a sua própria vida, vontade, para seguir a Jesus. Mas infelizmente ainda tem os religiosos do século 21, que promove dissensão, que promove perseguição, que tenta até promover morte e muitas das vezes matam. Mas queridos, quando Jesus entra, quando Jesus ele se apresenta para esses Saulos do século 21, Jesus se apresenta de uma forma contundente, Jesus se apresenta de uma forma firme, para que eles saibam, entendam que operando Deus, ninguém impedirá. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, eu não vou me prolongar muito nessa mensagem, eu quero que seja bem sucinta e de uma forma esclarecedora, que você entenda. Quem sabe você está sendo perseguido, perseguida, e eu quero te dizer nesse momento que o Senhor Jesus não vai deixar por muito tempo essa perseguição. O Senhor Jesus não vai deixar por muito tempo esse Saulo. Quem sabe esse Saulo, ele nesse tempo, contra você que está me ouvindo nesse momento, não é um homem, mas é uma mulher. É uma mulher que está fazendo o papel de Saulo do passado, que te persegue, que te calunia, que te defama, que tenta fechar seus caminhos, que tenta criar barreira para que você não cresça, não conquiste progressos, não progrida. Eu quero te dizer, eu não sei o que Deus vai fazer com os Saulos do século 21. Eu não sei como vai ser a abordagem, mas eu tenho certeza que se eles se renderem ao resplendor da luz do Senhor e fazer como Saulo, perguntar, bendito seja o nome do Senhor Jesus, o que queres que eu faça? Saulo, mesmo naquele momento, ele percebeu que a luz que estava sobre ele, que a unção, o poder que foi sobre ele não poderia revidar. Ele não tinha como ir de contra. Ele não tinha como impedir a ação de Deus.
E devido a isso ele se rendeu. E eu espero, no nome de Jesus, que essas pessoas que têm se levantado contra nós, que essas pessoas religiosas, essas pessoas que creem em Deus, mas acham que a busca dele e dela é a certa, e não admite outra forma, que no caso é a forma correta, é seguir o que o Senhor nos manda pela sua palavra. Então eu espero que essas pessoas, elas se rendam como Saulo do passado se rendeu. Elas reconheçam que verdadeiramente quem manda é o Senhor Jesus, e não a religião dela, a religião dele, o entendimento dela, o entendimento dele. E o Senhor Jesus, ele leva Saulo em direção a um homem chamado Ananias, para que Ananias falasse para ele tudo o que era necessário para que Saulo se convertesse, se transformasse e se tornasse um vaso escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios, diante daqueles que também não conhecia e perseguia o Senhor Jesus. Então eu quero nesse momento profetizar. Quem sabe é você que está me ouvindo, você é um Saulo do século 21, que persegue, que acha que todo mundo está errado, é você que está certo, é você que está, é só você que sabe falar com Deus, buscar a Deus. Eu quero dizer que os Saulo do século 21, eu quero profetizar que terá um encontro com o Senhor Jesus. No momento em que estiver perseguindo o escolhido, a escolhida de Deus, Deus vai pegar forte esse Saulo do século 21, sendo ele homem, sendo ele mulher. Eu quero profetizar a conversão deste perseguidor, desta perseguidora. Eu quero profetizar em nome de Jesus que haja uma metanoia, uma transformação, como houve na vida de Saulo. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero dizer para vocês que estão sendo perseguidos, não se preocupe, que Deus, que o Senhor Jesus se encarrega em parar os Saulos da minha e da tua vida. O Senhor se encarrega de parar. O intuito de Deus, eu creio, o intuito do Senhor Jesus não é matar. Ainda que essa pessoa venha receber, venha padecer por um momento, eu creio que o desejo, o propósito de Deus não é matar, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o propósito, o prazer de Deus é libertar, para que passe a evangelizar, para que passe a propagar a mensagem da salvação. Então eu quero dizer, meus irmãos, que para essas pessoas que perseguem, elas vão sofrer. É necessário elas sofrer para que elas entendam que quem manda é Deus. Até elas se renderem verdadeiramente, até elas entenderem que o caminho é Jesus Cristo, que não há outro a quem clamar, não há outro a quem buscar, não tem outra forma, não tem outro caminho além de Jesus. Então que essa palavra possa confortar o teu coração, essa palavra possa te dar ânimo. E quem sabe você está sofrendo muito tempo por perseguição, está sendo perseguido, perseguida há muito tempo.
ou por algum tempo, saiba que o Senhor Jesus já está indo ao encontro dessa pessoa. Essa pessoa está pegando o caminho da sua casa, do seu trabalho, para querer lhe prejudicar, para querer criar situações contra a tua vida. Eu quero te dizer que assim como ela está indo em direção à tua casa, está indo em direção a você, o Senhor Jesus está indo em direção a ela. O Senhor Jesus está indo em direção a essa pessoa, seja homem, seja mulher. E como ele parou Saulo, ele vai parar essa pessoa. Porque nem eu nem você vai deixar de viver as promessas de Deus, vai deixar de viver os planos de Deus, porque tem um Saulo furioso, furiosa, tentando impedir o progresso de Deus nas nossas vidas, tentando impedir os planos de Deus na minha e na tua vida. Eu quero dizer que nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Nada nem ninguém pode nos parar quando Deus é o nosso guia, é o nosso protetor, é o nosso baluarte, quando Jesus é o nosso caminho. Então, eu vim nesse momento dizer que lamentavelmente alguém, se não parar de perseguir, alguém vai ser machucado, mas pelo próprio Jesus. Jesus machucou Saulo, deixou ele sem visão por um momento, para que ele pudesse ouvir o que Deus tinha para falar para ele. Tem pessoas que precisam parar um pouquinho, por um momento, para ouvir o Senhor Jesus falar e entender que nós somos escolhidos do Senhor. Que o Espírito da verdade possa falar muito mais ao teu coração, que você possa descansar no Senhor Jesus e saber que Deus, Ele cuida de nós, que Deus, Ele está vendo tudo e todos. O Senhor está observando tudo e todos. Então descansa o teu coração, refrigera a tua alma, que só mais um pouquinho, o que há de vir virá e não tardará. Recebe essa palavra no teu espírito, você na qualidade de Saulo ou e você na qualidade de discípulo. Forte abraço, graça e paz. Fiquem todos com Deus, no nome de Jesus.